Alguns sistemas de numeração. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o sistema de numeração egípcio, babilônico e indo-arábico e de converter números do sistema indo-arábico para a numeração egípcia e babilônica. Sistema de numeração egípcio é um sistema de agrupamento simples que tem as seguintes características. Ele é decimal, ou seja, a base utilizada é a base 10. Ele é não posicional, ou seja, a ordem com que os símbolos são dispostos não altera o valor numérico. E ele é aditivo, ou seja, nós realizamos a adição dos símbolos representados. E os símbolos são os seguintes: o bastão, que representa a unidade, calcanhar é o número 10, rolo de corda 100, flor de lótus 1000, dedo apontado 10.000, peixe 100.000 e o homem é 1.000.000. Exemplos: o número 1324 é uma flor de lótus, 3 rolos de corda, 2 calcanhares e 4 bastões. O número 20.301 são 2 números apontados, 3 rolos de corda e 1 bastão. É um sistema simples e muito provavelmente na época foi um grande passo para aquela civilização. No entanto, a escrita não é prática, pois a representação dos símbolos nem sempre é simples e, dependendo da quantidade, é necessária a representação de vários símbolos para se representar o número. E o sistema é limitado, pois o maior símbolo equivale aí a 1.000.000. Outro sistema mais complexo é o sistema de numeração babilônico. Ele também é de agrupamento simples, ele é sexagesimal, base 60, posicional, ou seja, a ordem com que os agrupamentos de símbolos estão dispostos é importante. Ele é aditivo, então nós somamos as quantidades de símbolos e com apenas 2 símbolos ele poderia aí representar qualquer quantidade, qualquer número. Alguns exemplos: o número 32, 3 asnas e 2 cravos, bastante simples. O número 59, 5 asnas e 9 cravos. No entanto, a partir da quantidade 60, nós utilizamos aí mais de uma posição. Por exemplo, o número 201. Então veja que o número 201 tem 3 grupos de 60 e sobram 21 unidades, ou seja, 3 cravos representados mais à esquerda e 2 asnas e 1 cravo representados mais à direita. Então essa separação entre os símbolos é o que era o critério utilizado, no caso, para separar as classes numéricas. Então, os símbolos mais à esquerda representam, aí, no caso, grupos de 60. Então, nós temos 3 vezes 60, 180, mais 21 unidades, o número 201. Outro exemplo é o número 149.474. Então, veja que nós temos 14 unidades, depois nós temos 31 grupos de 60, e mais separado à esquerda, 41 grupos de 60 por 60, ou seja, 60 ao quadrado. Então veja que essa separação entre os símbolos é o que era o critério utilizado, no caso, para fazer a separação das classes numéricas e de agrupamentos maiores. É um sistema bastante genial, complexo, porém muito bem, um sistema, digamos, inteligente. Porém, há uma dúvida entre os historiadores sobre a existência ou não de um símbolo para representar a casa vazia, ou seja, o zero. Alguns historiadores afirmam que esse povo utilizava um símbolo para representar o zero. Já outros historiadores afirmam que não. O fato é que a ausência do zero
pode ter sido aí um grande problema para esse sistema, pois, né, um único cravo pode representar o número 1, ou um agrupamento de 60, ou um agrupamento de 60 ao quadrado, e assim por diante. Então fica aí essa incerteza sobre o sistema. Convertendo números do sistema indo-arábico para o sistema babilônico. Então, por exemplo, o número 5.640 na escrita babilônica ficaria de que forma? É simples, nós dividimos 5.600 e corrigindo, o número 5.650 para a escrita babilônica. Então, nós dividimos o número 5.650 por 60, o quociente é 94, o resto é 10. 94 ainda pode ser dividido por 60, o quociente é 1 e o resto é 34. Como 1 não pode ser dividido por 60, o processo se encerra aqui. Então, nós temos aqui 1, o último quociente é 1, e os restos nessa ordem são 34 e 10, ou seja, um grupo de 60 por 60, 34 grupos de 60 e 10 unidades. Então, essa é a representação do número 5.650 para a escrita babilônica. Bastante interessante. O sistema que usamos, sistema indo-arábico, ele também é de agrupamento simples, ele é decimal, posicional, aditivo, e com 10 símbolos é possível representar qualquer número, mas qualquer número mesmo. Indo, porque foi criado pelos povos hindus, e arábico, porque foi difundido pelos comerciantes árabes. Aqui estão os símbolos, né? De 0 a 9, símbolos bem conhecidos por nós. O sistema que usamos, ele tem aí uma divisão, né, em grupos, classes e ordens. Então, o primeiro grupo, né, o grupo inferior, é o das unidades, que é separado em duas classes, classe das unidades e classe dos milhares. Classe das unidades tem a ordem das unidades, dezenas e centenas. Classe dos milhares tem a ordem dos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. Aí nós temos o grupo dos milhões, com as classes milhões e milhares de milhões, e, da mesma forma, os grupos dos bilhões, né? Classes dos bilhões e milhares de bilhões. É um sistema que sobreviveu pelo fato de ser simples, usar poucos símbolos e ter a capacidade de representar qualquer número e ainda assim ser operatório. É realmente uma criação genial. Então, nós encerramos aí a nossa aula sobre alguns sistemas de numeração da evolução do homem ao longo da história. Espero que vocês tenham gostado.